Eita glória, meus amados, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta no nosso canal EBD Online Luiz Vitoriano de Souza Júnior. Quero desde já agradecer a sua participação, quero agradecer a sua audiência em nosso canal. E se porventura você ainda não foi inscrito, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, dê o seu like e principalmente compartilhem com o máximo possível de pessoas, principalmente com os novos convertidos na fé em Cristo Jesus. Conto com a sua participação, conto com a sua ajuda nesta missão em nome de Jesus. Ô glória! Bem, meus amados, estamos aqui de volta para aplicar as nossas reflexões bíblicas diárias. E para a reflexão desta semana, nós vamos utilizar a lição de número 5 da classe de Discipulando da revista do terceiro ciclo. A lição de número 5 nos traz o seguinte título: Vencendo a Tentação. E para a primeira reflexão, nós vamos utilizar o texto bíblico de Mateus, capítulo 26 e versículo 41. A Bíblia vai dizer que momentos antes do Senhor Jesus Cristo ser traído por Judas, ser preso, ele vai com seus discípulos até um lugar chamado Getsemane. Chegando naquele lugar, o Senhor Jesus intensifica suas orações. Então, ele deixa os seus discípulos em um determinado lugar e avança um pouco mais adiante. E ali o Senhor Jesus Cristo, intensificando ainda mais suas orações, a Bíblia vai nos revelar que Jesus, naquela oração, o seu suor se transforma em sangue. Tamanha era o momento angustiante que o Senhor Jesus Cristo passara naquela oração, tendo em vista que ele seria traído, preso e crucificado. Então Jesus Cristo, retornando daquela oração até onde seus discípulos estavam, onde eles o tinham deixado, Jesus então vê seus discípulos dormindo e despertando a Pedro, diz a Pedro: Pedro, nem sequer uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para não entrares em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus aí nos mostra uma vida que precisamos ter, é uma vida de vigilância e oração, para não cairmos, para não cedermos à tentação. Por isso é importante você manter uma vida em vigilância, em atenção e também em oração. Bem, meus amados, a nossa segunda reflexão bíblica, nós vamos extrair dos Salmos. Salmo 95, verso 8 e 9. Lá nós vamos encontrar um convite. O salmista nos convida para louvar, para adorar e celebrar o Senhor. Mas ele também nos faz uma advertência. Ele vai nos dizer que não podemos tentar a Deus, isto é, no sentido aqui de desacreditar, de murmurar contra Deus. Inclusive, ele menciona o episódio lá de Meribá, quando o Senhor foi tentado, foi confrontado, foi afrontado pelo povo. Não só o Senhor, mas também o seu representante Moisés. E a Bíblia vai dizer quais foram as consequências daqueles que tentaram a Deus, daqueles que afrontaram a Deus, daqueles que murmuraram contra Deus. Foi simplesmente 40 anos no deserto. E ainda mais, não tiveram direito de entrar na terra prometida. Então, vamos vigiar para não entrar em tentação e nem tentar ao Senhor. Não murmure, adore, celebre, louve o Senhor. Bem, meus amados, para a nossa terceira reflexão bíblica, nós vamos utilizar Lucas capítulo 8 e verso 13. Neste versículo, ou no contexto deste versículo, Jesus vai falar sobre a parábola do semeador. E Jesus, falando por parábola, ele cita 4 tipos de terrenos, aonde a semente é lançada e cai. E um destes terrenos é exatamente o terreno pedregoso, ou o terreno cheio de pedra. E quando a semente cai neste tipo de terreno, há uma certa dificuldade para prosperar naquele terreno, tendo em vista que a semente não tem profundidade, não tem fixação neste tipo de terreno e está sujeita a exatamente não prosperar.
O que é que nós aprendemos e o Senhor Jesus esclarece? É que a semente é a palavra e que o terreno são nossos corações. Quando a palavra ela é pregada e um coração duro a recebe esta palavra e não deixa que a palavra produza aquilo que ela está destinada para produzir em nós, ela não tem profundidade. O que é que acontece? No primeiro momento de tentação, nós nos desviamos da palavra. Então, precisamos ter profundidade na palavra de Deus para não cedermos à tentação. Quando você ouvir a palavra, ouça de coração aberto e, principalmente, ouça e a pratique para que a palavra tenha profundidade na sua vida. Bem, meus amados, para a nossa quarta reflexão bíblica, nós vamos utilizar Lucas capítulo 11 e o versículo 4. Jesus falando e ensinando aos seus discípulos a oração ou como eles deveriam orar ao seu Pai Celestial, Jesus ele menciona exatamente a temática dessas reflexões, que é tentação. Jesus nos ensina que nas nossas orações precisamos pedir, rogar ao Senhor que nos ajude para resistir, suportar as tentações. Tendo em vista que quando aceitamos a Cristo, você novo convertido, quando você aceitou a Cristo, você ainda permanece neste corpo mortal e falível e também aguardando o arrebatamento. Enquanto o arrebatamento não acontecer, você precisa fugir da tentação, resistir à tentação. E para isso você precisa da ajuda do Senhor. Na sua oração, faça o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Peça a Deus para te ajudar, para nos ajudar a suportar, a resistir, a vencer as tentações que vêm diariamente sobre nós. Bem, meus amados, para a nossa quinta reflexão bíblica, nós vamos utilizar a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 13. O contexto deste versículo nos mostra que Paulo estava preocupado com os irmãos e faz uma advertência para que os irmãos ficassem atentos. Não é o fato de já termos aceitado a Cristo e estarmos imunes às tentações deste mundo. Temos que ter cuidado, nós que estamos agora de pé diante deste mundo, precisamos estar atentos, vigilantes, para não cedermos às tentações. Outra coisa muito importante que o apóstolo Paulo fala é que ninguém é tentado além daquilo que possa suportar e que o Senhor sempre estará pronto para nos ajudar durante o processo de tentação, nos fornecendo principalmente o escape para podermos resistir às tentações. Bem, meus amados, para a sexta e última reflexão bíblica desta semana, vencendo a tentação, nós vamos utilizar a carta escrita por Tiago, capítulo 1 e verso 12. O que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar Tiago nos dando ânimo para vencermos, para suportar a tentação. E ele vai nos dizer que aquele que suporta, aquele que vence a tentação é um bem-aventurado, é um mais do que feliz, porque ele receberá do Senhor a coroa da vida por ter suportado, resistido e vencido a tentação. O conselho que eu deixo para você, para nós é: passemos pela prova, dando glória a Deus. Passemos pela tentação, dando glória a Deus, porque a coroa da vida nos aguarda e quem prometeu foi o próprio Senhor. Então, passe pela prova, passe pela tentação, dando glória a Deus, celebrando e louvando, porque no final nós venceremos em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e até a nossa teleaula Vencendo a Tentação. Aguardo você, hein? Ô, glória!